E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer essa reflexão sobre os santos, né? Os nossos irmãos, né? Santos. Essa semana eu vi um comentário, não lembro agora qual foi o canal, eu sei que eu vi um comentário de um católico dizendo que é católico, mas não venerava os santos. Eu achei interessante, eu sou católico, mas eu não venero, né, os santos, como a maioria dos católicos fazem. Então, achei bem, né, a gente tratar um pouco deste assunto. Sou católico, mas não honro, né, os santos, não venero os santos. Porque a veneração é o quê? É uma honra que você presta àquela pessoa, né, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, né, aquela pessoa que teve um grau de heroísmo notável na sociedade, né? Algo diferenciado, que a gente vai entender ao longo desse vídeo, obviamente, veio de Cristo, né? Aquela santidade é um reflexo da santidade de Cristo, né? Um raio de sol não se aparta, né, do centro solar, né? Mas é um raio de sol, né? Não é todo o sol, são raios de sol. Ou seja, os santos são essas setas, né? São essas setas, são esses raios que nos levam para o centro, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei interessante, né? Estou dizendo, eu sou católico, mas eu não venero, né, os santos. Então, a veneração é isso, é uma honra prestada. Assim como a sociedade faz essa honra, né, a um general, né, do exército, por exemplo, a um artista famoso, a um político, né, famoso, alguém que marcou a história. Então as pessoas prestam ali uma honra àquela pessoa. Assim, os católicos prestam uma honra respeitosa aos seus irmãos, aos seus, né, heróis na fé. Eles são o quê? Eles são setas, são sinalizações de que a gente está no caminho correto, no caminho certo. São exatamente isso. A definição, para mim, é perfeita essa definição, que eles são modelos, são setas, são aquilo que Paulo disse nas suas cartas, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja, Paulo não diz isso, é um texto bíblico, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quer dizer, não, então eu não vou imitar Paulo, eu vou imitar Cristo. Se você imitar Paulo está dizendo, eu imito Cristo. Entende? Então quer dizer que Paulo é um reflexo da santidade de Cristo. Então, os santos é isso, são setas, são sinalizações. Marca aí na sua cabeça, são sinalizações que é uma prova clara que estamos no caminho certo. Por isso eu sou, né, católico, porque, né, quando eu olho para a vida de um santo, eu fico assim, admirado, porque é diferenciado, né? Olha para a vida de São Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Padre Pio, Dom Bosco. E assim vai. E assim vai, uma infinidade de homens e mulheres, de crianças que foram heróis até o martírio, para não negar justamente essa fé que a gente professa hoje. Para não negar a fé que a gente professa hoje, esses homens e mulheres e até criança foram até o derramamento do seu sangue, para não negar essa fé católica que a gente professa hoje. Então, é uma prova de que estamos no caminho certo. Como eu falei, é setas, são sinalizações. E aqui eu quero contar um pouquinho do que aconteceu comigo, para você entender, né? Para você, isso também vai nos esclarecendo, né? Por exemplo, né, eu viajei várias vezes de carro daqui para o Pernambuco, né? Eu moro aqui em São José dos Campos, em São Paulo, e já fui várias vezes de carro lá para o Pernambuco. Fui lá, daqui para lá dirigindo sozinho, juntamente com a minha família, e algumas vezes eu fui só eu e meu filho. E quem viajou para longe assim, sabe a importância da sinalização. Agora está mais fácil, agora nós temos a tecnologia, né, a nosso favor, mais, né, avantajado do que na década, do que há 20 anos atrás, né? Do que há 10, 15 anos, 20 anos atrás,
Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então, quando eu viajei, né, na década de 90, de carro daqui para o norte, várias vezes, a sinalização era mais, digamos assim, mais fraca do que hoje. Não é que hoje está bom, né? Está com 3 anos e pouco, que eu fui lá para o Pernambuco de carro, e alguns trechos da estrada deixa, né, a desejar a sinalização. Para quem não passa lá todo dia, né, toda semana, todo mês, para quem não passa lá, acha estranho. Passa 3 anos sem passar naquele lugar, quando você vai passar, alguma rotatória mudou, alguma coisa mudou, né? Você não consegue gravar tudo. Imagine há 20 anos atrás. Então, nas minhas primeiras viagens, a sinalização fazia muita falta, né? As sinalizações faziam muita falta mesmo. A gente ficava completamente perdido, né? Será que eu estou indo na direção certa? Pegava um trecho de deserto, cheio de mato, você não vê sinalização nenhuma que você está indo na direção correta. E aquilo causa uma angústia. Você já andou de carro para longe, até mesmo aqui na cidade, quando você vai para um endereço que você não encontra as placas, né, de sinalização lhe ajudando, né, a seu favor, você fica com aquela apreensão, né? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou indo no caminho certo? Então, muitas vezes eu senti falta da sinalização nas estradas. Daqui para o norte, daqui eu percorria cerca de 2.500 quilômetros para onde eu vou, e sempre sentia falta, né? E ainda hoje eu sinto falta de sinalizações, né, mais perfeitas, né? Para você saber, olha, eu estou em determinada cidade, estou indo para outra cidade agora, depois que você se afasta daquela cidade, que você pega ali um trevo, você fica na dúvida, né? Para quem já conhece, tudo bem, mas para quem não conhece, você não sabe, você não decora tudo aquilo. Então a sinalização faz falta e muito. Teve um caso, que esse caso foi um descuido meu, mas se tivesse uma sinalização, eu não tinha andado 2 horas perdido. Veja, né? Quer dizer, além de eu, na estrada daqui para o norte, sentir muita falta das sinalizações, para saber se eu estou indo realmente no caminho certo, na direção certa. Teve uma vez, agora mais recente, teve uma vez que quando eu estava voltando lá do norte para cá, eu lembro que já estava começando, né, a entardecer, e eu comecei a cansar muito, né? Comecei a procurar um posto de gasolina, né? Um lugar que não fosse deserto, principalmente um posto de gasolina movimentado, para eu encostar o carro ali e tirar ali um cochilo, para depois dar sequência na viagem. E eu vinha e nada de encontrar um posto de gasolina na minha direção, né? No sentido que eu estava vindo. Eu não encontrava, só olhava, de vez em quando eu encontrava uns postos bonitos, mas sempre do lado esquerdo, sempre do lado contrário. Sempre do lado contrário. E eu comecei a cochilar e começou a cansar, e disse, não, vou ter que parar. Vou ter que parar mesmo assim, vou ter que cruzar a pista e parar do outro lado. Foi o que eu fiz, né? Eu cruzei, em determinado momento eu não aguentei mais, vi que era preciso eu parar. Então eu cruzei, né, a pista, parei no sentido indo para o norte. Veja só, parei naquele sentido contrário. Tirei ali um cochilo, né? Depois me tornei, né? Acordei. Dessa vez eu estava eu e meu filho só. Do jeito que eu me acordei, né, daquele cochilo, do jeito que eu me acordei, passei a mão na chave do carro, liguei o carro e saí. Peguei a pista e me mandei. E tome pau na estrada. Aproximadamente 1 hora de viagem, eu comecei a desconfiar que eu não estava vendo nenhuma placa das que eu já era acostumado a ver quando eu estava voltando do norte para cá, né? Eu acho que foi ali da divisa da Bahia com Minas Gerais, quando eu estava vindo, né? Sentido Teofotone. Então era para eu encontrar a placa, né? Sentido Teofotone. E eu estava procurando essa placa para ver se eu via o sentido Teofotone, depois Governador Valadares, né? E eu nada de ver as placas. Comecei a desconfiar. Aproximadamente 1 hora de viagem, eu vi uma placa. Divisa de Minas com Bahia.
a tantos quilômetros. Eu já estava chegando na divisa de Minas com Bahia de novo. Tinha voltado uma hora, praticamente uma hora exata, do ponto que eu estava, descendo para o norte de novo. Veja, logicamente foi um descuido meu, porque eu estava cochilando, né? Atravessei a pista, cochilei. Quando eu tornei, só liguei o carro e saí. E esqueci que eu tinha cruzado a pista. Aí quando eu vi aquela placa, tantos quilômetros para a divisa de Minas com Bahia, me deu um desânimo, me deu uma raiva. Eu confesso para você, né, que eu enchi os olhos de lágrimas, de raiva que eu fiquei. De raiva que eu fiquei. Então eu procurei um retorno. Aí, mais uma hora para voltar até o ponto que eu estava. Gasolina, tempo, eu já estava cansado. Aquilo me deu uma raiva que eu vim... quando eu retornei, eu voltei, eu questionei, eu fiquei assim, mas por que aconteceu isso? Meu menino não tinha culpa porque não sabia de nada. Não sabia de nada, né? Do caminho. Então, eu só tive que murmurar e questionar por que eu voltei tanto tempo e não prestei atenção e não vi nenhuma placa, nenhuma sinalização. Quando eu saí do posto, que estava, né, contrário, descendo para o norte novo, quando eu saí do posto, se tivesse ali uma placa, se tivesse uma placa avisando logo na saída, sentido norte e sentido sul, né? Norte e sul, uma placa avisando. E se tinha, estava dentro do mato, não estava bem feito, eu sei que eu não vi, simplesmente liguei o carro e fui embora. Então veja, se tivesse uma placa avisando norte, sul, ou quando eu saí do posto, andei cerca de 10, 15 minutos, tivesse visto uma placa, né? Tivesse visto uma placa já marcando divisa de Minas com Bahia, porque sempre tem uma placa, né? A distância. Divisa Alegre, né? Acho que é Divisa Alegre. Se tivesse uma placa, eu tinha retornado bem antes. Mas veja, não tinha uma placa. Então veja que falta faz uma sinalização. E quando você se descuida, aí a coisa piora. Você se descuida e anda a vida toda na direção errada. Ou anda dando volta. E nunca na direção correta. Veja a falta que faz, né, a sinalização. Por que eu contei esse testemunho, essa história que aconteceu comigo? Para você entender a importância da sinalização. A importância da sinalização. Aqui, a gente vê a importância dos santos. Olhando para a vida dos santos, você tem certeza que você está no caminho certo. Porque aqueles homens, né, e aquelas mulheres mudaram a história ali em sua volta. Ajudaram muitas pessoas. Isso é fato. Isso aí está diante de nossos olhos no mundo. Né? Os santos moldaram a nossa civilização. A Europa, por exemplo, né? Os santos católicos moldaram a civilização, né, europeia. É considerado os pais da Europa, né? Os pais, né? O pai da França. São homens e mulheres que merecem sim a nossa honra, a nossa veneração, né, respeitosa. Então, como não usar os santos como essa sinalização, como esse exemplo? Paulo não disse, serem meus imitadores como eu sou de Cristo? Será se eu imitar São Francisco de Assis, será que vai dar errado? Será se imitarmos o exemplo de Maria Teresa vai dar errado? O exemplo de São Vicente de Paulo vai dar errado? Será se imitarmos o exemplo do santo, a gente vai se perder? Então, me admira muito esses católicos de dizer, não, eu não venero os santos. Como não venerar alguém assim, com tanto brilho, que veio de Cristo? E eu vou ler um versículo bíblico, né? Veja aí, em Mateus 5:16. O que é que Jesus Cristo diz, né? Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. O que é que Jesus está dizendo? Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que elas vejam, né, as vossas boas obras e louvem a vosso Pai que está no céu. O próprio Cristo diz isso. Brilhe diante das pessoas, né, a vossa luz. Porque a luz que brilha do santo é um reflexo da luz de Cristo. Então, é isso que as pessoas não entendem. A luz que brilha nos santos é um reflexo da luz de Cristo. Então, usar os santos, né, a sua história como exemplo, é belíssimo. Isso é bíblico, né? Usar o exemplo, o modelo dos santos, o modelo que deu certo. A sinalização, ela serve para isso, para que você não volte atrás, para que você não ande errado quando a gente se descuidar. Como eu me descuidei, andei 2 horas errado,
agitado, apavorado, atordoado, né, de raiva, porque eu tinha descuidado e tinha dado daquele tanto tempo perdido. A boquinha da noite já escurecendo, e ainda eu com pressa para chegar. Então veja que absurdo, né? Você não ter, né, a sinalização. Se lá tivesse uma sinalização, eu não teria feito isso. E nós católicos temos a sinalização, né, dos santos. Então como dizer que não venera os santos? E para finalizar o nosso vídeo, meus irmãos, eu vou ler um texto do livro do professor Felipe Aquino, A Minha Igreja, né? Na página 94, sobre santidade, sobre os santos. Para a gente fazer aqui, né, para finalizar aqui o nosso vídeo. Veja, os santos, né, presentes em toda a longa história da igreja. Os santos estão presentes, né, em toda longa história da igreja. É a grande prova da sua santidade intrínseca. Eles sempre foram a fonte de renovação da igreja em horas mais difíceis. Os santos renovaram a igreja, fizeram as reformas que realmente são reformas na igreja nos momentos mais difíceis. Foi assim com Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, que percorreram boa parte da Europa reformando o Carmelo masculino e feminino. Foi assim com São Bernardo e São Domingos, que enfrentaram as heresias dos cátaros e albigenses do seu tempo. Foi assim com São Francisco de Assis, que abraçando a irmã pobreza, restaurou a igreja do seu tempo. Foi assim também com Santo Inácio de Loyola, que fundou a companhia, né, de Jesus, com total submissão ao Papa, para edificar a igreja. E foi assim com tantos outros grandes santos, mártires, confessores, virgens, viúvas, jovens e até crianças, que testemunharam Jesus até o derramamento do sangue. Olha aí, foram os santos que reformaram a igreja nos seus momentos mais difíceis. Citemos aqui alguns, né? Mas tantos outros que derramaram o seu sangue, né, para testemunhar Jesus, que testemunharam Jesus até o derramamento do seu sangue. Então, como não honrar essas pessoas? Essas pessoas não são de Deus? Como está escrito, né, no Evangelho, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Aí eu pergunto, esses nomes que a gente citou aqui, né, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, que percorreram boa parte da Europa, reformando, né, a Europa, o Carmelo, com o Carmelo masculino e o feminino. Foi assim com São Bernardo e São Domingos, que enfrentavam as heresias dos cátaros albigenses do seu tempo. Foi assim com São Francisco de Assis, que abraçando a irmã pobreza, né, restaurou a igreja do seu tempo. Foi assim também com Santo Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus, com total submissão ao Papa, para edificar a igreja. E foi assim com tantos outros santos, grandes santos, mártires, confessores, virgens, viúvas, jovens e até crianças, que derramaram, que testemunharam Jesus até o derramamento do sangue. Essas pessoas são cetas, são, né, a maior prova, vai dizer aqui, né, o brilho dos santos é um reflexo inequívoco da santidade intrínseca da igreja. O brilho dos santos é um reflexo inequívoco da santidade intrínseca da igreja. É um sinal inequívoco. É uma seta inerrável. Vai dar certo. Seguir o santo vai dar certo. Imitar o santo vai dar certo. Paulo diz isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então me admira muito um comentário católico, um católico não conhecer essa riqueza da fé católica, né? Ao longo desses mais de 2000 anos da igreja, quantos milhares e milhares de homens, mulheres, crianças não mudaram a face da terra com o seu brilho de santidade. Brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que
Vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Pai é glorificado com esse brilho dos santos, né? São setas, são caminhos inerráveis, inequívoco, né? Ou seja, como não usar esse exemplo, como desprezar esse exemplo? E aqui eu faço, né, uma crítica ao protestantismo, né? Faço uma crítica ao protestantismo em 500 anos. Qual o brilho do protestantismo em 500 anos? Conseguiram escrever sequer um livro, um pequeno livro juntos? As comunidades que surgiram do século XVI para cá, todas se juntam para escrever um livro juntos? Uma folha junto? Um arquivo junto? Tem uma pessoa que mudou, que chegaram tão alto, tão longe como os santos da Igreja Católica? Então, meu irmão, Jesus diz assim, é pelos frutos que os conhecereis. Se em 500 anos de protestantismo você não vê um livro sequer escrito por essa igreja, por essa religião protestante, porque são um amontoado de facções, tá aí, né, o fruto do protestantismo. Então eu fiz essa pequena crítica aqui no finalzinho do vídeo, para quê? Para mostrar a realidade, para mostrar que é pelo fruto que se conhece. Porque como um católico diz que não venera os santos, ele está sendo, né, porque ele está sendo influenciado pelo protestantismo. Ele está sendo influenciado pelos protestantes. Olha, eu não venero os santos. Os santos são setas. Quando você anda no trânsito, você não olha para as setas? Você não sente falta da sinalização? Como eu contei, né, o exemplo? Os santos estão aí não para ser adorados, mas para ser, né, venerados, honrados com uma honra, né, com uma veneração, né, respeitosa. São de extrema importância, né? São uma prova clara da santidade da igreja. São uma prova de que a fé católica, na fé católica, as pessoas chegam o mais próximo de Jesus possível. Nessa fé católica que eu e você professa hoje. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis testemunhar nesse vídeo de hoje. Com relação, né, aos nossos irmãos santos. Devemos, sim, né, honrá-los com uma honra respeitosa, com uma veneração, né, respeitosa e admirável. Porque eles são, como diz aqui, né, um reflexo da santidade de Cristo. Ele é um mero reflexo da santidade de Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.